Vamos dar início, queridos, ao seminário, ao segundo seminário de petróleo, gás e biocombustíveis. E hoje nós temos o convidado Marcelo Simas, que vai nos falar sobre geopolítica do petróleo. Então, é uma área que muito traz interesse para a gente e que a gente não tem muito contato em função da nossa formação de químico. Então, a gente agradece imensamente, Marcelo, você está conosco e você pode dar início ao seu compartilhamento. Eu vou fechar meu áudio, meu vídeo, para não atrapalhar a sua apresentação, tá bom? Obrigada, Marcelo. Vou falar um pouquinho, depois eu coloco aqui a apresentação, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto de Química, né? E dar os parabéns para vocês pelo interesse, né, no tema, né? Que realmente é um tema que sempre traz uma curiosidade muito grande, né? E na Petrobras, onde eu trabalhei 22 anos, né, nos últimos 6 anos eu fiquei na Universidade de Petrobras coordenando esses cursos de geopolítica com uma equipe, uma vasta equipe de 21 pessoas, né? E exatamente ontem fez um ano que eu saí na verdade eu não era da Petrobras, eu era da BR Distribuidora, e aí quando ela foi privatizada, eu fui obrigado a voltar para a empresa, né? E aí teve um PDV e eu saí. Foi exatamente um ano, fez um ano ontem, né? E então lá na Petrobras eu coordenava esses cursos, né? E eram os cursos de maior demanda, né? Chegamos a ter 5 mil demandas, né, no ano, né? Nós tínhamos 15 cursos de geopolítica, mas a gente nem conseguia atender, né, devido a essa grande demanda. E agora, fora da Petrobras, nós estamos trazendo, né, para o público, né, conhecer essas questões, né, que são muito interessantes, essas questões geopolíticas, né, que são bastante interessantes. Então, também, paralelamente, né, ao tempo que eu fiquei na BR, eu fiz uma carreira acadêmica, então tenho 21 anos também que eu dou aula em universidades, né, em várias universidades, como a UFRJ, né, na Politécnica, na geologia, eu fui professor substituto da geologia, em várias áreas, né? Então, na PUC, né? Dou aula na PUC também, no IBMEC, em vários lugares. E é um prazer sempre retornar ao UFRJ, que é a minha casa, onde eu me formei, né? Me formei em economia na Praia Vermelha. E nesse um ano, né, o que nós estamos fazendo, eu trabalho no Energy Hub, que é um hub, um hub de inovação aberta, né, que a gente tem a concentração dos vários atores da cadeia de energia, né, então a parte de petróleo e gás, a parte de energia elétrica, renováveis, né, então a gente congrega todos esses atores visando a inovação aberta, né, então como eu trabalhei no CEMPES também, né, no Centro de Pesquisa, o CEMPES é um centro devotado à Petrobras. O Energy Hub é um centro devotado ao setor de energia como um todo, em que a gente tem a inovação aberta, a gente tem desafios que são lançados pelos setores, e aí nós aceleramos, né, escolhemos algumas startups, pessoas se reúnem em projetos, em startups, e elas se reúnem e nós aceleramos esses grupos, né, para que eles vão ao mercado e ofereçam às grandes companhias. Então, essa é a ideia, esse é o trabalho que a gente está fazendo. E especificamente, eu trabalho no Energy Hub Academy, que justamente está criando os cursos, né, esses vários cursos, não só de geopolítica, né, mas esses foram os primeiros que a gente ofereceu. Eu acho que a Cristiane fez o curso de geopolítica, não fez, Cristiane? Ela chegou a fazer, não ou não? Fiz sim, Marcelo. Fiz esse agora, a segunda vez que ele foi ofertado. Pois é, então, a Cristiane fez o curso, né? A gente criou um curso em AD, foi a primeira vez, né, que a gente criou um curso desse em AD, e aí, né, experimentamos para ver se haveria público, para ver se haveria interesse, e graças a Deus há interesse. Então, daqui por diante, nós criamos um outro junto com a Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo, que é a Visão Geral de IAP de Óleo e Gás, e ano que vem nós estamos aí já com vários para lançar, que é a geopolítica da China, da Rússia, da Índia, do gás natural. Então a gente vai trabalhar esses temas, além de outros, né? Claro, que nós vamos trabalhar. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês. É só escolher, né? Tá. Segunda vez que eu uso aqui o Teams. Bom, então, pessoal, a gente vai falar, né, sobre o Brasil, né? A gente vai falar sobre a geopolítica do petróleo, dando ênfase no Brasil. Então,
A ideia é Brasil, grande player global, né? Essa é a questão que a gente vai responder aqui. Então, a gente vai ver que papel está reservado para o Brasil nessa geopolítica do petróleo aí no futuro, né? Dado a pandemia, né, que ocorreu a pandemia, e como se forma o preço dos derivados. É uma dúvida muito comum, né? Todo mundo tem essa dúvida de como se forma o preço dos derivados para a gente poder entender por que eles são caros, né, no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco da evolução da indústria no Brasil e as perspectivas futuras da indústria. Então, na evolução da indústria, nós vamos percorrer esse caminho aqui, né? Eu fiz uma síntese, né, disso aqui para a gente poder entender, né? Então, o petróleo, a gente vai ver os primórdios do petróleo no Brasil, nem vamos dar ênfase nisso aqui, porque isso aí é anterior a 1938, né? A indústria efetivamente começa a se estruturar no Brasil a partir de 1938, a gente vai ver isso. Então, a gente vai ver o alvorecer da indústria, o CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, e a campanha do Petróleo é Nosso, que vai de 38 a 53. Depois a gente vai ver a questão do monopólio estatal da Petrobras, de 1953 a 97. Depois a gente vai ver a flexibilização do monopólio, que do mercado então se tornou aberto, e adotamos a moderna concessão regulada pela ANP, é o que eu chamo da nossa fase OCDE. Depois o pré-sal, uma nova era de 2007 aos dias atuais, né? Então a gente tem um sistema misto aí de concessão, partilha e cessão onerosa, é a nossa fase OPEP, né? Alguns podem estranhar, meu Deus, mas por que Petrobras? Esse cara veio da Petrobras, só pensa em Petrobras. Não, é porque falar de petróleo no Brasil é praticamente falar da Petrobras. Só que, né, as perspectivas são que cada vez menos a Petrobras tem um protagonismo no mercado, né? Mas falar de petróleo não tem como você falar de petróleo no Brasil sem falar da Petrobras, né? Então esse é o motivo, né, pelo qual a gente coloca aqui da ênfase na Petrobras, não tem como. Bom, então o primórdio do petróleo no Brasil, não vamos nem tocar muito nisso, né, que eu não queria perder tempo com isso. No tempo do Império também houve algumas questões, né, de petróleo e tudo, mas nada significativo, então não vamos nem perder tempo com isso. O petróleo efetivamente se torna uma questão de segurança nacional no Brasil a partir da década de 30, né? Então, o que era o Brasil na década de 30, né, para a gente poder entender? O Brasil na década de 30 era simplesmente, não, uma grande fazenda, né? Não é à toa que a gente tem o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda por quê? Porque o Brasil era uma fazenda de café. Então, basicamente, o que o Brasil fazia era produzir café, exportar café. Foi na década de 30, com o Getúlio Vargas, que realmente o Brasil deu os primeiros passos na direção da sua modernização, da sua economia, né, e tudo, né? Embora o Getúlio Vargas seja uma figura muito polêmica, né, que levou o Brasil a essa modernização, mas também ele tinha uma simpatia pelos governos nazifascistas, né? Mas isso não tira, obviamente, o mérito do Getúlio Vargas. Então, em 1934, é a primeira vez em que são introduzidos princípios nacionalistas intervencionistas no que diz respeito ao petróleo na Constituição, né? Foi feita uma Constituição em 1934. Em 1937, ele deu um golpe de Estado, criou o Estado Novo, e aí, no ano seguinte, criou o Conselho Nacional do Petróleo, que passou, então, efetivamente a regular, digamos assim, a indústria do petróleo. Regulação é um termo muito recente, né? Mas, quer dizer, passou a cuidar, né, desse ele não tinha um papel da ANP, que a ANP tem hoje, muito, muito diferente. Mas, enfim, como na década de 30, né, os militares, né, estavam por trás do governo Getúlio Vargas, né, o movimento tenentista, né, tudo. Então, a questão do abastecimento nacional se torna uma questão de segurança nacional, né, porque o Brasil ficou em dificuldade para fazer suas importações, dado que o preço do café caiu no mercado internacional. Vamos lembrar lá, em 1929, a crise, né, da Bolsa de Nova York, e levou anos, né, para o Brasil e os países se recuperarem. Então, nós tínhamos problemas, né, para a importação, porque o Brasil não produzia praticamente nada, é uma indústria muito, muito pequena, então a nossa importação dependia da exportação de café, que estava em crise. Então, o abastecimento um abastecimento energético, né, se tornou uma questão de segurança nacional, e isso foi introduzido no CNP, no Conselho Nacional do Petróleo. Em 1939, ele começa a pesquisar, né, petróleo, e aí se encontram os primeiros poços, né, de petróleo em Lobato, na Bahia, e depois, em 1939, em Candeias.
em 1941, são os primeiros poços viáveis economicamente que se tornam, né? Se tornam viáveis. Muito bem, aí o que vai acontecer? Em 1945, o Getúlio Vargas é deposto, né? Ele deu um golpe em 37, em 45, né? Ele saiu do governo, foi deposto, e aí foi novamente criar uma nova Constituição, a Constituição de 46. Mas essa Constituição não cuidava da questão do petróleo, não colocou isso na questão do petróleo, que foi remetido para uma legislação ordinária. Assim ficou uma disputa, né, naquela época entre os chamados entreguistas, né, e os nacionalistas. Né? Então, os entreguistas, aqueles que apoiavam a entrada de capital externo, né, nesse ramo, né, de petróleo, e os nacionalistas, aqueles que não apoiavam o capital externo, que diziam que o capital tinha que ser privado. Mas surgiu uma campanha aqui no Rio de Janeiro que foi igual um rastilho de pólvora, né, que chamada Petróleo é Nosso. Né? Então, no Rio de Janeiro teve muitos debates, né, que acabaram se refletindo no Brasil inteiro. Então, essa campanha do Petróleo é Nosso começa em 1947, mais ou menos, depois foi aprovado o chamado Estatuto do Petróleo, que era uma espécie de concessão, é o que a gente conhece hoje como concessão. Então, foi muito polêmico esse estatuto, e aí esses dois grupos nesse embate, aí criou-se essa campanha O Petróleo é Nosso, que foi até 1953, quando então o presidente Getúlio Vargas, né, aí vem a questão do monopólio estatal, o presidente Getúlio Vargas então sanciona a lei 2004, criando a Petrobras, e com controle nacional, né, totalmente nacional, a maior parte era da União, e a Petrobras então entrou em todos os segmentos da cadeia, né, da cadeia de petróleo, exceto em um, que a gente vai mostrar aqui. Né? Então, isso aqui é o presidente Getúlio Vargas, foto clássica, né, ele assinando o decreto, criando a lei, né, criando a Petrobras. Então ele criou esse monopólio para fazer frente ao poder de mercado das sete irmãs. Quem eram as sete irmãs? Sete irmãs eram as grandes companhias de petróleo, as super majors ou super majors hoje, que dominavam o mercado. Elas chegaram a deter 2/3 da produção mundial de petróleo. Então, aqui só para a gente conhecer, né, as sete irmãs são essas aí, né, a Exxon, a Mobil, a Texaco, a BP, a Standard Oil da Califórnia, a Shell e a Gulf. Né? Hoje elas não são mais, elas se fundiram entre elas. Né? Então, por exemplo, a Standard Oil da Califórnia, que hoje é a Chevron. Deixa eu botar o bandeira aqui. Hoje é a Chevron. A Chevron comprou a Gulf e a Texaco na década de 80, 90, e a Exxon se fundiu com a Mobil em 1999. Então, hoje essas sete irmãs são 4, e existe até um boato aí de que a Exxon, né, vai comprar a BP também. A BP é inglesa, né? Mas vamos ver. Muito bem, então, só para a gente poder entender, essa é a cadeia produtiva da indústria de óleo e gás, uma cadeia enorme, gigantesca, né, que a gente tem lá a exploração, onde se faz a geofísica e a geologia, quer dizer, a sísmica, a perfuração de poços, a produção em si, o transporte, a logística, né, o refino, e depois você manda esse petróleo para abastecer o mercado interno, né, que é o que se chama distribuição, que é a venda dos derivados no atacado. Né. Aqui você entra petróleo na refinaria, a refinaria saem diversos derivados. Né? E aí o mercado interno, então, você atende a grandes consumidores, como companhias de aviação, transporte de carga, transporte de passageiro, como ônibus, e os postos revendedores. E aqui nós temos o mercado externo, a importação, exportação de petróleo e importação, exportação de derivados. Né? No tempo do Getúlio Vargas, a cadeia não era tão sofisticada assim, porque não existia produção no mar. Eu estou só um exemplo, tá? Mas não era tão sofisticado. Mas onde era o âmbito de atuação da Petrobras? Essa área aqui, ó, exploração, produção, transporte e refino até a logística de saída. A distribuição, ela não era monopólio estatal, por quê? Porque as sete irmãs estavam presentes aqui desde o final do século XIX, início do século XX, né? Porque nós não tínhamos tecnologia para fazer derivado. Então, elas estavam presentes. Na verdade, o Brasil era um grande importador de derivados, a gente importava derivados, né? Então, as sete irmãs, elas estavam aqui. Então, este ramo aqui não podia ser, nunca foi, né? Nunca foi monopólio. Todos esses outros aqui foram monopólio, mas este aqui não. Então, essas são as sete irmãs que estavam presentes aqui no Brasil, né? A Standard Oil, a Shell e a Texaco chegaram aqui no final do século XIX.
Então, o que existia antes da Petrobras? Né? Uma dúvida muito grande. O que existia, então, antes da Petrobras, né? Já que ela tinha 7 irmãs, o que tinha de infraestrutura no Brasil? Então, em 1937, apesar da gente não ter produção de petróleo, que só veio depois de ter produção, foi criada a primeira refinaria no Rio Grande do Sul, a refinaria Rio-Grandense. Depois, mais 2 foram criadas, a indústria Matarazzo, no São Caetano, e a Companhia Brasileira de Rio Grande do Ipiranga, também privadas. Em 1941, eu falei que aquele poço, né, de Candeias foi o primeiro a ser viável economicamente. Então, foi criado um poço, esses poços, então, foram entregues ao CNP, ao Conselho Nacional do Petróleo. Ele desapropriou, na verdade, e passou a operar. Em 1950, 49, 50, a construção da refinaria Landulfo Alves, que é em Salvador, ela estava em construção, também pertencia ao Conselho Nacional do Petróleo. 22 navios da Frota Nacional de Petroleiros. Para quê? Para poder trazer, né, trazer o derivado que a gente precisava, que o país precisava. Né? Então, esses navios também eram do Conselho Nacional do Petróleo. A refinaria de Cubatão, que também estava em construção, e o oleoduto Santos-São Paulo, que, tudo pertencia ao CNP. E em 53, a unidade Xisto, em São Mateus do Sul, no Paraná, também do CNP, e a refinaria de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em construção, uma refinaria privada. Então, isso é o que existia antes da Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, todos esses ativos que eram do CNP foram entregues a ela. Por quê? O Conselho Nacional do Petróleo era um conselho de alto nível, em que você reunia ministro, né? Ministro, naquela época, ministro da Guerra, ministro da Marinha, Aeronáutica foi criada depois, Ministério da Fazenda, não existia Minas e Energia ainda. Então, era um conselho de ministros. Então, era difícil você gerir esses ativos todos. Então, foi preciso pegar e entregar eles para uma empresa e ela fazer essas atividades. Né? Então, essa aqui é a refinaria de Mataripe, na Bahia, que era do CNP, depois passou a Petrobras, em 53. Mas o que era a Petrobras até 1974? Era simplesmente uma empresa refinadora. Né? A Petrobras não tinha... A produção era ínfima, a produção de petróleo era ínfima no Brasil. Ela basicamente se dava ali na região da Bahia, né? Então não tinha grandes produções. E a autossuficiência em derivados só passou a vir em 1961, quando se criou a refinaria da Reduc, né? A Duque de Caxias, aqui no Rio também, em Caxias. Ou seja, a partir de então, nós passamos, ao invés de importar derivados, passamos a importar petróleo, que minimizou, é claro, a nossa dependência. Né? Melhor importar petróleo do que importar derivado, que é mais caro, né? Muito mais caro. Né? Então, a gente tinha poucos campos produtores, né? Onshore, né? Que são os campos em terra. Em 1955, chega no governo o Juscelino Kubitschek. Então, com ele, né, veio a indústria automobilística, né, o plano de 50 anos em 5, e a indústria automobilística ela é fundamental porque é cliente preferencial da indústria do petróleo. Então, isso consolidou a nossa indústria do petróleo devido à indústria automobilística. A outra grande indústria que eu não vou falar aqui, né, que nem temos, né, não é relevante aqui no Brasil, que é a grande cliente da indústria do petróleo, é a indústria bélica. Né? Então, são as duas indústrias que são muito relevantes para o petróleo, a automobilística e a bélica. A indústria automobilística chegou aqui na década de 50. Muito bem. Mas o Brasil, então, passa pelo primeiro choque do petróleo, quer dizer, um aumento do preço do petróleo significativo. O petróleo era muito barato depois da Segunda Guerra Mundial, coisa de $2, $3 mais ou menos, devido à criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, que se chocavam exatamente com as 7 irmãs que estavam lá nos seus países, explorando nesses países. A OPEP, então, ao ser criada, começa então a ter embates com as 7 irmãs, essas empresas que eu mostrei. E aí, em 73, ela resolve, então, unilateralmente fixar o preço do petróleo. Então, tomou essa, que era uma atribuição das 7 irmãs até então. Bom, o Brasil, naquela época, importava o equivalente a 75% da sua demanda de petróleo. Que alternativas, então, restaram para o Brasil? Né? A primeira, os contratos de risco, que, na verdade, foi uma quebra do monopólio, mas não foram bem sucedidos. A gente fez... Algumas empresas entraram aqui, se consorciaram com a Petrobras para explorar petróleo, para poder justamente minimizar esse nosso problema, né? Essa crise de importação de petróleo, mas não foram bem sucedidos. O outro foi o Proálcool. O Proálcool foi bem sucedido, foi a mistura
do álcool anidro na gasolina, depois o próprio hidratado, né, substituindo a gasolina, mas isso levou anos. Isso levou anos para chegar, mas foi um programa bem sucedido, sem dúvida nenhuma, mas levou muitos anos, e enquanto isso, ainda teve um segundo choque do petróleo em 79. Então, a Bacia de Campos foi efetivamente a grande contribuição, então, a você reduzir a dependência do petróleo, e a Bacia de Campos e o seu desenvolvimento, né? Isso foi em 74, né? Na década de 70. Então, só para ter uma ideia, na Bacia de Campos, a produção passa de 200 para 500 mil barris entre 79 e 85. Tamanho volume de investimentos feitos pelo governo, né, pela Petrobras, para poder reduzir essa nossa dependência, né? Então, houve um crescimento aí de 2,5 vezes a produção de petróleo num período de 6 anos, né? Dado o grau de investimento que o governo fez para chegar nesse, para diminuir a nossa dependência. A outra saída foi para o exterior, na Braspeto, né, que era uma subsidiária da Petrobras, mas só que a Braspeto, né, infelizmente, não tinha dinheiro. Então, a Braspeto teve o grande privilégio de descobrir um dos maiores campos de petróleo do mundo, no Iraque, que se chama Majnun. Mas aí e o Iraque ofereceu para o Brasil desenvolver esse campo juntamente com ele. Isso certamente já resolveu o nosso problema. Infelizmente, o Brasil não tinha dinheiro, né, para resolver. Ou ele investia na Bacia de Campos, que estava ali perto, né, ou ele investia no Oriente Médio, né, no caso do Iraque, né, mas infelizmente a opção, claro, não havia dinheiro, o Brasil estava passando por dificuldade no seu balanço de pagamento, foi optar pela Bacia de Campos. E também, nesse momento, se dá a verticalização da Petrobras. Então, a Petrobras, de uma simples refinadora de petróleo, se torna uma empresa verticalizada do poço ao posto. Então, ela passou a ter exploração, produção, logística, refino, distribuição já tinha. Distribuição, então, ela fechou o ciclo e passou a ser uma grande companhia verticalizada, né, ou integrada, né, porque toda grande companhia de petróleo ela é verticalizada, ela é integrada. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos para a flexibilização do monopólio, né? Isso vai se dar em 1997. E com isso, a empresa foi crescendo, né, e foi se verticalizando cada vez mais. Em 1997, então, temos a flexibilização, que é o mercado se torna aberto, a Petrobras vai perder essa condição de monopolista e vai ser criada a ANP, então eu chamo da nossa fase OCDE. OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são os países desenvolvidos. Então, na década de 90, há uma redefinição do papel do Estado na economia com uma abertura do mercado. Não foi só o petróleo, né? Se vocês se lembrarem, né? A mineração foi vendida à Vale do Rio Doce, privatizou-se várias empresas, a Vale do Rio Doce, a Telebrás, né? E houve uma abertura do mercado. A Petrobras não foi privatizada, embora se quisesse privatizar ela, mas ela não foi privatizada. A solução de compromisso foi mantê-la e abrir o mercado. Então, foi isso que foi feito. Isso foi uma influência, né, foi um período, né, na década de 80, né, na verdade, uma influência do Reino Unido e dos Estados Unidos, que foram as ideias neoliberais da Margaret Thatcher no Reino Unido e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, esse vento neoliberal varreu o mundo todo e a gente não podia ficar fora disso, né? Infelizmente, acabamos não ficando fora disso. E aí foi, então, modificada a Constituição e criada uma nova lei que substituiu aquela que criou a Petrobras. Então, essa se tornou a nova lei do petróleo, a Lei 9478, flexibilizando o monopólio da Petrobras. O que significa flexibilizar o monopólio? A Constituição dizia que a União só podia contratar a Petrobras para prospectar petróleo no país inteiro, ou seja, onde a Petrobras quisesse prospectar petróleo, bastava ela ir lá e perfurar um poço, né, já que ela tinha esse mandato legal que lhe dava, né, a lei, né, e a própria Constituição. Mas, a partir de então, né, a Constituição foi mudada e, na verdade, a União pôde também contar com outras empresas para fazer esse trabalho, né? Não só de exploração e produção, mas também a logística, o refino, toda a cadeia, né? Toda a cadeia passou a poder contar com outras empresas que não a Petrobras. Criou-se também o Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão de assessoria do presidente da República, de alto nível, que é feito coordenado pelo ministro de Minas e Energia. Aí teve que se criar a ANP, é claro, por quê? Porque a ANP, então, seria o órgão regulador. A Petrobras não seria mais única, então ela iria administrar esse setor que iria contar com a presença de outras empresas que não a Petrobras.
E aí também criou-se o regime de concessão, foi o início dos leilões. Ora, quando no regime anterior, a Petrobras era monopolista, ela podia prospectar petróleo onde quisesse, mas daí em diante ela tinha que submeter ao regime de concessão, ou seja, leilão tinha que, para poder conseguir uma concessão, um bloco, ela tinha que submeter ao leilão em pé de igualdade com as demais empresas. Então essa foi a introdução do regime de concessão no Brasil, né? Aí vamos então para o pré-sal, né? Vamos agora ver então o pré-sal de 2007 para cá, que a gente passou a ter um sistema misto, concessão, partilha e cessão onerosa, que eu chamo da nossa fase OPEP, né? Ou seja, da nossa fase de país com muita reserva. Muito bem, então onde estão as fronteiras exploratórias do petróleo no mundo nos últimos 15 anos? Se a gente for olhar, elas estão na bacia do Atlântico, né? Especificamente aonde? No México, na África, né, em Angola e Nigéria, no Brasil, na Guiana, mais recentemente. Então, essa é a fronteira exploratória do petróleo nos últimos 15 anos, de 2005 para cá. Essa pesquisa, né, que foi feita, mais de 50% das reservas foram em águas profundas, e 2/3 dessas reservas foram descobertas pelo Brasil. Aí, o Brasil, né, leia-se Petrobras. Então, a Petrobras descobriu 2/3 das novas fronteiras exploratórias mundiais, o que dá aproximadamente 1/3 das fronteiras exploratórias do mundo foram descobertas pela Petrobras nos últimos 15 anos. Então, aí vem o pré-sal. O que é o pré-sal, né? São grandes reservatórios de petróleo e gás, de boa qualidade, em lâminas d'água que podem superar 2.000 metros. Isso aqui é o barquinho, tá? É que está pequenininho, isso aqui é o fundo do oceano. Então, essas lâminas d'água podem superar 2.000 metros de profundidade, e esses reservatórios podem se situar a 5.000 metros de profundidade, que são esses aqui. Então, abaixo de uma camada de sal espessa de cerca de 2.000 metros de profundidade. Por que chama pré-sal? Porque os geólogos veem a Terra do centro para a superfície, né, do centro para a superfície, e aí, antes de chegar a esta camada de sal, você vê a camada de esse reservatório de petróleo aqui. Então, por isso ele chama pré-sal. O que a gente conhecia até então era o quê? Era o pós-sal, que ficava acima da camada de sal. Era isso que a gente conhecia. Uma coisa que eu não falei, óleo de boa qualidade, né? Por que a gente fala disso, boa qualidade? Porque o óleo que a gente encontrou na bacia de Campos era um óleo, claro, que foi muito útil para a gente reduzir a nossa dependência externa. Porém, ele era um óleo muito pesado. Então, teve que adaptar nossas refinarias para trabalhar com esse óleo, porque o Brasil, como importador de petróleo, no passado, utilizava o petróleo dos países da OPEP, né, dos países árabes, que era de boa qualidade. Então, com a bacia de Campos, mudou para um petróleo pesado, e depois, com o pré-sal, passou a novamente óleo de melhor qualidade. Não é no mesmo nível, o óleo não é no mesmo nível do petróleo do Oriente Médio, mas é de boa qualidade. Melhor qualidade que o da bacia de Campos. Então, em 2007, foi descoberta, então, essa área, né, a área de Tupi, e aí o Conselho Nacional de Política Energética resolveu, e essas áreas estavam num dos leilões, no 9º leilão, elas foram retiradas, então, para que se pudesse, então, repensar o do pré-sal, né? Então, o que a gente tinha naquela época era isso aí. Era um conflito de interesses petrolíferos, em que você tem países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida a base industrial, e conflitos regionais e estabilidade institucional. São os países da OPEP. Tem muita reserva, mas pouca tecnologia e o mercado reduzido. Enquanto que os países com grandes mercados consumidores têm poucas reservas, os países da OCDE, alta tecnologia, uma grande base industrial e uma estabilidade institucional. E naquela época, em 2007, mais ou menos, o Brasil tinha uma situação que era o melhor dos dois, né? Que era grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, a gente criou a tecnologia em petróleo, em águas profundas, base industrial diversificada, um grande mercado, nós somos o 9º maior mercado consumidor, e uma relativa estabilidade institucional e jurídica. Então, o pré-sal é isso aí, né? O pré-sal, geologicamente, né, ele veio nessa uma animaçãozinha. Antigamente, há 120 e tantos milhões de anos atrás, os continentes eram todos juntos, ó, vocês podem ver aqui. Isso era o que se chamava Pangeia. E ao longo do tempo, né, com as placas tectônicas, elas foram se afastando, que ficam abaixo dos continentes, e aí você gerou essa divisão aqui, esse rift, né, entre, a gente vê aqui que o Brasil e a África são perfeitamente, né, encaixados, né, porque eles derivaram um do outro. Então, o pré-sal, então, ele tem aqui no Brasil e tem na África, né, como a gente mostrou. Então, está aqui, ó.
você coloca aqui um navio, né, a plataforma, aí isso aqui é a lâmina d'água que eu falei, de mais de 2.000 metros de profundidade, aí você perfura, né, que é o fundo do oceano, aí você primeiro vem o pós-sal, depois a camada de sal e o pré-sal está aqui, aí dá para ver melhor essa questão. E essa é a configuração atual dos continentes que a gente mostrou depois da separação dos continentes, né? Muito bem, essa plataforma de Tupi que foi colocada, né, aí hoje temos um dos maiores campos, né, que é o campo de Lula, produz bastante, um dos maiores campos produtores do Brasil. Então, essas aqui são as bacias sedimentares, né, porque o petróleo só dá em bacia sedimentar, do Brasil inteiro, no continente, e essa aqui é no mar. Então, o pré-sal foi criada uma lei que estipulou que o polígono do pré-sal está esse aqui, ó. O polígono do pré-sal é esse aqui, fica em frente aí aos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o pré-sal está nas bacias de Campos e de Santos. Ele está aí em frente, ele congrega essas duas bacias, ele está dentro dessas duas bacias aí. Aqui é um destaque, né, para vocês poderem ver. Esse é o polígono do pré-sal que foi delimitado legalmente. Então, aqui a gente tem o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, né, e até chegar a São Paulo, né? A bacia de Campos vem do Espírito Santo até ali a Arraial do Cabo, né, mais ou menos, e a bacia de Santos da Arraial do Cabo até aqui, né, mais ou menos a altura da ilha de Santa Catarina, que é Florianópolis. Muito bem, na época, então, né, o governo quis mudar o marco regulatório. Por que ele mudou o marco regulatório? Né? Por capricho? Não. Porque esses tipos de contratos que existiam eram muito benéficos, né, às companhias de petróleo, e a gente vê aqui esses contratos são praticados em países da OCDE, países desenvolvidos, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Noruega, a Austrália, em que você tem pouco petróleo, tem poucas reservas de petróleo e o risco é muito grande. Países em que o risco é menor, em que você tem grandes reservas e o risco é menor, praticam o quê? Contratos de partilha e de serviço. É o caso aqui do México, Venezuela, os vários países da África, que são da OPEP, né? Nigéria e Angola, os países da OPEP aqui do Oriente Médio, Índia e China, Indonésia. E, então, o Brasil, né, quis se alinhar a esses países e extrair o máximo possível de recursos para desenvolver o país. Essa foi a ideia. Então, naquela época, né, a gente tem aqui o Brasil, estava na 16ª posição, com o pré-sal, o Brasil chegaria a ficar entre o top 10, né, os 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Então, esse foi o motivo pelo qual o governo quis mudar o marco regulatório. Né? Então, aqui só para a gente ver o que a gente viu e entender o pré-sal. A gente viu que o petróleo no Brasil começa em 1938, depois a descoberta de Lobato, a criação da Petrobras, a modificação da Constituição, quebrando o monopólio, flexibilizando o monopólio da Petrobras, a lei que cria a nova lei do petróleo, criando o CNPE, a ANP, depois a criação da ANP e em 2007 a descoberta do pré-sal. Vamos ver o que vai acontecer, então, ao longo disso. Então, o pré-sal descoberto lá em 2006, e aí o Conselho Nacional do Petróleo tira esses blocos, que eram da 9ª rodada, para estudar melhor um novo modelo regulatório. Então, é constituída uma comissão ministerial, né, um ano depois, mais ou menos, em que tem a participação do ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, presidente da BR. E esse grupo, então, vai enviar ao Congresso Nacional 4 projetos de lei ao Congresso, e aí eu participei ativamente disso aqui durante quase 10 meses, porque a Petrobras queria mostrar para a sociedade, o governo, né, na época, queria mostrar para a sociedade por que ele queria mudar o marco regulatório. Então, criou vários grupos de trabalho, grupos de trabalho que iam explicar isso aos empresários, aos militares, ao público interno, né, aos empregados da companhia e à academia. Então, eu fiz, né, no Brasil aí, cerca de 50 palestras, fiz na UFRJ também, 50 palestras mostrando por que se queria mostrar, se queria mudar o marco regulatório e alavancar o desenvolvimento do Brasil com o setor de petróleo e gás. Esse era o objetivo. Depois veio a aprovação das leis. Então, a Lei 12.276, que é a cessão onerosa e capitalização da Petrobras. Depois veio a criação da PPSA, né, que é digamos, a co-irmã da ANP, a Pré-Sal Petróleo Sociedade Anônima, que vai tomar conta dos contratos especificamente do pré-sal.
e, finalmente, em dezembro, a aprovação do sistema de partilha, que não existia, e o fundo social. Né? Em 2012, você tem outras leis que vão modificar a distribuição dos royalties. Né? Os royalties são distribuídos aí por essa nova lei que foi criada, na lei da partilha, só que o Rio de Janeiro se sentiu prejudicado e entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para evitar que isso fosse feito. Então, isso está até hoje para ser julgado, né? E aí são as leis que compõem o Fundo Social, que é um recurso que vai ser destinado aí à saúde, educação, né, etc. E aí, em 2013, foi feito o primeiro leilão de partilha, que é o leilão de Libra, né? Essas são as leis, né, que eu já falei. Então, qual é a diferença do regime de partilha para o regime de concessão, né? Então, o regime de concessão é um regime muito benéfico, né? Por exemplo, benéfico assim, não é que seja, né, o governo, claro, leva a sua parte, mas as empresas gostam de trabalhar com o regime de concessão, por quê? Porque o regime de concessão dá liberdade às empresas, ou seja, aquilo que elas produzirem, né, uma vez que ela produza o petróleo, ela pode fazer o que bem quiser com ele, ou seja, pode levar, né, no caso, as empresas que entraram aqui, as majors, né, que a gente viu lá, Exxon, BP, Chevron, etc., elas vão levar para os seus países de origem, porque uma questão, né, uma questão geopolítica da maior importância é que essas empresas não têm reservas. Elas não têm reservas, elas depletaram as suas reservas, estão depletando as suas reservas. Então, elas precisam desesperadamente de reservas no mundo inteiro. Elas procuram reservas. E o petróleo, na verdade, hoje, ele está na mão das estatais do petróleo. Cerca de 88%, né, aproximadamente, das reservas petrolíferas no mundo estão na mão das empresas estatais de petróleo, sendo que só a OPEP, né, são 3/4 dessas reservas de petróleo, para vocês verem como as estatais do petróleo são as protagonistas desse setor. Então, no regime de partilha, o que acontece? Você tem aqui, não tem um percentual específico, é só para a ideia, para vocês entenderem. O consórcio que ganha nessa regime de partilha, o que acontece? Ele vai se ressarcir do seu custo, né? O governo vai permitir que ele se ressarça do seu custo, e aí tem o óleo-lucro, em que ele vai repartir com o governo. Então, a gente tem aqui a União, que vai levar a sua parte, e as empresas que vão levar a parte dela. Então, as empresas levam o óleo-lucro e se ressarcem do óleo-custo, que é o investimento que ela fez, mais o custo da operação, foi como operadora única do pré-sal, né? Ou seja, aonde tivesse pré-sal, a Petrobras teria que estar presente como operadora. O operador é uma espécie de, eu costumo brincar, é o síndico, né, daquele consórcio, né? Ele que vai contratar a geologia, a geofísica, né, a sísmica, vai contratar todo o arranjo subsídio, então é ele que vai contratar, ele vai fazer esse papel, ele é o operador. Então a Petrobras tinha que ser a operadora, naquela época, no mínimo 30%. Ora, se isso lhe dava um bônus, isso também lhe dava um ônus, porque todo investimento do pré-sal, que na época foi estimado em $1 trilhão, a Petrobras também tinha que participar. Então, isso era um grau de limitação para a Petrobras também, que foi dado naquela época. O regime de cessão onerosa, né, foi um outro regime que foi criado para capitalizar a Petrobras exatamente para ela poder fazer os seus investimentos, né? Então, foi um regime especial que foi criado pelo governo, dotando a Petrobras de mais reservas. Ele não colocou dinheiro, ele colocou reservas petrolíferas, né? Esse talvez tenha sido um problema, né, para a empresa. Ela precisava de dinheiro, não só de reserva. É claro que reserva era bem-vinda, mas não precisava só de reserva, mas de dinheiro. E aí vamos dizer, é uma avaliação minha, né? Talvez um grande erro, né, que o governo cometeu foi ter colocado a Petrobras como operador único. Por quê? Porque, naturalmente, quando foi criado lá o regime de concessão, todas as empresas queriam ter a Petrobras, naturalmente, como a sua parceira, né? Por quê? Porque, como a gente tinha um monopólio durante anos, 40 e tantos anos, a Petrobras era a única que conhecia a geologia do Brasil, né? É a única empresa. Então, naturalmente, ela seria convidada. Aí ela iria conseguir, com essas reservas que ela fosse descobrindo, ela iria conseguir financiamento, né? Certamente, né? Mas, infelizmente, o governo colocou ela como... Infelizmente, porque isso gerou o quê? Uma cobiça desmedida, né, das empresas, das majors que não tinham reserva, sobre a Petrobras, obrigando, então, a mudança do marco regulatório, né, que a gente vai ver daqui a pouco, a mudança do marco regulatório. Essa foi as consequências disso, na minha visão.
Em 2014, né, a gente tem aí os shakes versus cheios, né, quer dizer, os Estados Unidos fez investimentos vultosos, né, na área de petróleo e consegue então produzir o shale gas e o tight oil, que vai rivalizar com o petróleo dos Estados Unidos, da OPEP. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, era totalmente dependente do petróleo do Oriente Médio. O Brasil, na década de 70, né, claro, era dependente do petróleo do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, durante 10 anos, desde 1976 até 2008, fez investimentos pesadíssimos, né? O governo americano, junto com a academia, juntamente com as companhias americanas, para poder chegar nesse tight oil, no tight oil e no shale gas. Então, em 2014, isso chega no auge, né? Então os Estados Unidos passa a ser o maior produtor mundial de petróleo, retoma, né, um papel que ele já tinha tido no passado, durante 100 anos, ele retoma a capacidade, né, de ser o maior produtor de petróleo e logo depois de gás natural do mundo. Então, isso forçou a baixa do preço do petróleo em 2014, e aí durante esse preço só veio ser retomado por volta de 2018, então o governo, preocupado com isso, implementou uma série de medidas para reativar a indústria do petróleo e torná-la competitiva. Né? Então, algumas dessas medidas, o fim da operação da Petrobras, da operadora única no pré-sal, que era a Petrobras, que eu já falei sobre isso, várias outras medidas, um calendário de rodadas, ficou 5 anos sem ter rodadas de leilão, isso prejudicou a indústria de petróleo, essa falta de rodadas, né? E depois, em 2019, né, isso aí são várias medidas, né, eu estou destacando algumas. O leilão do excedente da seção onerosa, 1 ano atrás, e a oferta permanente de campos, né, feito pela ANP. Então, são várias modificações que foram feitas, sempre no sentido de liberalizar o mercado. E isso fez com que a Petrobras viesse perdendo protagonismo, né, que a gente vai ver agora. Então, aqui é um pouco da evolução da produção. Em 2006, nós atingimos o que se chama de autossuficiência volumétrica. Nós passamos a produzir 1.720.000 barris, isso aqui é a produção nacional. 1.720.000 barris, que era mais ou menos o nosso consumo. E aí começamos a importar cada vez menos, que é o que a gente vê aqui. Aqui é a importação, esse vermelhinho aqui é a importação. E passamos, com os investimentos que passaram a ser feitos pela Petrobras, chegamos a investir 100 bilhões de reais por ano. 100 bilhões de reais por ano. Então, lá por volta de 2013, esses investimentos começam a dar resultado, né, a dar retorno. E aí a gente tem uma escala aqui, né, exponencial, a curva, então, né, aumentando a produção da Petrobras. Isso aqui é a produção nacional, mas, obviamente, né, nós estamos falando aí de Petrobras, né, claro, que a maior parte dessa curva aqui ainda é a Petrobras. Né, só Deus sabe até quando. Então, a gente vai vendo aqui, né? Então, de 2 passou para 3 milhões de barris na atualidade, e as exportações também. Então, em 2013, o Brasil começou a se tornar um grande exportador de petróleo também. Né? Então, hoje, o petróleo é o segundo item da nossa pauta de exportação, assim, segundo item, né, mais valioso, e só perde para a soja. Né? Se vocês não sabiam, né? E esse, então, são os ambientes em que são produzidos. Hoje, dessa produção lá de 3 milhões, 2/3 dessa produção vem do pré-sal. 27% é o offshore convencional, que são aqueles campos mais maduros. E apenas 6% é o onshore, são os campos em terra. Então, quem é que produz nesses ambientes? Claro que no pré-sal são as supermajors, a Petrobras é supermajors, que tem tecnologia para tal. No ambiente convencional são as empresas que são especializadas em campos maduros, e, obviamente, no onshore são pequenas e médias empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, no pré-sal, a média de produção é de cerca de 17 mil barris por dia. Só que tem campos ali que produzem 50 mil barris por dia. E no convencional, 1.500 barris. E nos campos em terra, 14 barris por dia. Então, lá a gente brincava que os campos em terra produzem balde por dia, né? E não barris por dia, né? E aí a gente vê, né, a Petrobras conseguindo reduzir cada vez mais o custo de extração. Então, a gente vê aqui uma redução significativa aí do custo de extração, ó, de 8,4 para 5,9, 4,9. E hoje, o custo do pré-sal, né, 2,4 dólares por barril. Né, conseguiu diminuir significativamente esse custo aí. As reservas provadas hoje do Brasil
estão em torno de 13 bilhões de barris, o Brasil é a 15ª reserva, o pré-sal não está aqui ainda, então você precisa provar. Quando a gente conseguir provar o pré-sal, e a gente vai aqui para ficar entre as 10 maiores reservas aqui, tomando, por exemplo, o lugar da Líbia, né, mais ou menos, essa é a ideia. Entre os maiores produtores, o Brasil hoje é o maior produtor na América Latina, é o 10º maior produtor na América Latina, produz mais do que o México e a Venezuela, que já nem está aí mais, né? A Venezuela é um país do OPEP, né? Não vamos esquecer disso. E, em termos de consumo, o Brasil é o 9º maior consumidor do mundo, né? Então, essa é a posição do Brasil no mercado de petróleo. No que diz respeito ao refino, né, o que a gente tem aqui? Nós consumimos hoje em torno de 2 milhões, né, de barris, aproximadamente. Temos 17 refinarias, das quais 14 são da Petrobras, né, e que representam 98% da capacidade de refino do Brasil, e temos o que se chama de um monopólio de fato, né, que o mercado diz que a Petrobras tem um monopólio de fato de 98% da capacidade instalada. Só para vocês terem uma ideia, né, de cada barril processado nas refinarias da Petrobras, a gente tem 40% dos barril, em média, né? 40% é diesel, 18% é gasolina, 14% é combustível, óleo combustível, 8% é GLP, 8% é nafta, 4% é querosene de aviação e outros materiais aí, 8%. Então esse é o parque de refino nosso, são 17 refinarias, mais uma unidade xisto, né, 18, isso é o Brasil inteiro. A Petrobras tem 14 delas, 13 refinarias e mais a unidade xisto, sendo que todas estão sendo vendidas, exceto 6 delas, que são as 4 de São Paulo e a Reduc aqui do Rio de Janeiro e mais a refinaria no Rio Grande do Norte, que equivale a metade do mercado doméstico. As outras 4 são pequenininhas, são muito pequenas, são privadas. Então esse é o plano da Petrobras de desinvestimento, de vender essas 4 refinarias aqui, né, que são essas que estão marcadas aqui, são as 4 refinarias, que equivale a 1 milhão e 100 barris, que é aproximadamente metade do parque de refino da Petrobras. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras hoje é a 8ª maior refinadora do mundo. Quando a Petrobras vender metade do seu parque de refino, ela se tornará uma empresa, ela vai se perder aqui na classificação, ela vai vender metade do seu parque de refino, né? Então, vai se perder aí nessa classificação. E o gás natural, o mercado de gás natural também está sendo aberto, o diagnóstico é de que a Petrobras é uma monopolista, tem 75% do mercado, 100% da importação, 100% das instalações, 100% do transporte, tem participação em 27 companhias distribuidoras locais, né, nos estados, né, então a ideia é privatizar toda a malha de gasodutos da TAG e do DNTS e a TBG é do Gasoduto Brasil-Bolívia, né? Então a Petrobras vai se concentrar basicamente nesse modelo aí que foi criado pelo governo, na produção e comercialização do gás, ó, a produção de 74 vai passar para 50 e a comercialização de 95 para 50. Então ela vai perder, né, participação no mercado de descarga, no processamento, transporte ela vai sair, distribuição também, e o consumo vai passar de 42 para 18, então ela vai perdendo cada vez mais protagonismo, né? Essa é a ideia, é o plano. Muito bem, então essas perspectivas futuras, né, já estou acabando já, pessoal, estou acabando, da indústria no Brasil. Então, segundo a ANP, a EPE, em 2030 o Brasil, então, vai produzir aí, vai estar entre os top 6, né, vai ser os maiores produtores de petróleo no mundo, juntamente com Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã e Iraque, né, vai estar entre os top 5, top 6 maiores produtores de petróleo no mundo, produzindo 7,5 milhões de barris. Vai exportar aí 4 a 5 milhões de barris, né, de petróleo, vai ser um dos maiores exportadores também. A produção de plataformas vai passar de 106, as plataformas de 106 para 170 unidades, e as participações governamentais, isso aqui é 2018, tá? Isso aqui foi feito um cálculo em 2018, de 60 para 300 bilhões de reais em royalties, participação especial e etc. Vai quintuplicar nos próximos 12 anos, né? Então, o objetivo dessas mudanças é exatamente isso, né? Criar um ambiente regulatório que permaneça, que prevaleça, né, uma indústria real, na visão do governo, que tem um significativo número de players, que não apenas a Petrobras, né? Então, quer tornar a indústria cada vez mais competitiva. Então, hoje, apenas 36 empresas operam, né, no Brasil, a Petrobras tem 94% da operação dos campos,
nos 52 empresas que produzem, né, no Brasil. Então, o objetivo é um plano de desinvestimento da Petrobras, desinvestimento que já foi feito na BR Distribuidora, na distribuição, já foi feito nos gasodutos, está sendo feito nas refinarias e nos dutos e terminais, não é só as refinarias, são os dutos e terminais do entorno, e também vários campos. Então, o objetivo é que a Petrobras, de uma empresa integrada, ela passe a ser meramente uma empresa, uma companhia independente, né, pequena, só focada no EIP. Então, parcerias também com as médias em campos maduros e a participação nos rounds, né, nos leilões e nos leilões abertos da ANP. Então, o objetivo do governo é ter múltiplos players, muitos operadores, e essa é a gestão que a Petrobras chama, né, de gestão ativa de portfólio. Então, o presidente criou um termo que eu jamais ouvi na minha vida, né, em 22 anos de Petrobras, eu nunca ouvi isso, né, não conheço, né, e diz que a Petrobras não é dona natural, né, disso aí. Então, ela está desinvestindo em refino, desinvestindo em transporte de gás, ativos de terra, distribuição de LP, usinas térmicas, gasoduto offshore, ativos e mais. Ainda tem a BR Distribuidora, que ainda sobrou 38%, Braskem, ativos do pós-sal e Bolívia. Então, eu me pergunto, né, é uma pergunta que eu me faço, né, que eu não tenho resposta, né, obviamente, se uma companhia de petróleo não é dona, né, além do EIP, se ela não é dona da sua logística, se ela não é dona do seu refino, da sua logística de saída, da sua distribuição, dos seus postos revendedores, né? Se ela não é dona disso, então ela é dona de quê? Né? A companhia de petróleo é dona disso tudo, né? Porque isso faz parte do seu portfólio. Foi criado lá no século XIX com o Rockefeller, né? Foi o Rockefeller que criou a companhia de petróleo com essas características. Então, a Petrobras do futuro vai ser isso aí. Vai ser basicamente atuar nessa área aqui, na área da região sudeste, sul, né, centro-oeste, aqui nessa área, capacidade de refino reduzida à metade, e, segundo as palavras do presidente, que foi lançado o plano de negócio e gestão de 2021 a 2025, ele está mais preocupado no valor do que com a produção, né, com a quantidade. Né? Então, a Petrobras vai ficar produzindo aí pelos próximos 5 anos, praticamente a mesma coisa que ela produz hoje, né? Isso está no plano de negócio da Petrobras. Então, esse é o objetivo das mudanças regulatórias: oportunidade com certificação de reservas, aumento de reserva, aumentar a produção com mais players, né? Que não a Petrobras, uma abertura efetiva do mercado de gás natural, o refino e abastecimento também um mercado competitivo, com vários players abertos, diversificados, e uma cadeia de fornecedores. Então, essa é a maior transformação que foi feita desde que o mercado foi aberto lá em 1997. Mas uma coisa que eu coloco também é que, se a Petrobras é monopolista no gás natural, porque ela fez um grande investimento nos gasodutos. Se ela é monopolista no mercado de refino, é porque ela fez um grande investimento no passado para dar segurança energética ao Brasil. Né? Então, essa é a questão, essa é a minha visão, né, que obviamente eu não concordo com essa visão do presidente da Petrobras, né, mas estou trazendo aqui, obviamente, podem discordar de mim, é a minha visão, né, não é obrigado ninguém a concordar comigo, mas é a minha visão, ok? E aí o preço dos combustíveis, tá, pessoal? Só para a gente fechar aqui, o preço dos combustíveis, como é que é formado, né, o preço da gasolina, né, para vocês poderem entender. Isso aqui eu peguei da Petrobras, mas se você olhar na ANP, se olhar no Ministério de Minas e Energia, é muito parecido com isso, tá? Uma questão de escolha. Vamos dizer, a gasolina custa em torno de R$5, né, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro. De cada R$5, 29% vai para a Petrobras, né? Então, mais ou menos um terço, então, de cada R$5, R$1,50 que efetivamente vai para a Petrobras. 16% são os impostos federais, CID, PIS, COFINS, etc. 29% é o ICMS. Então, se a gente somar isso aqui, 29 com 16, dá 45. No caso do Rio de Janeiro, o ICMS é o mais alto do Brasil, é 35%. Então, quando a gente soma esses tributos, eles vão para 51%. Isso significa que a gasolina, aqui no Rio de Janeiro, mais da metade dela é composta de tributos. Né? E esses são os mitos, né, que são criados, né, que a Petrobras, né, ganha muito dinheiro, né, e tudo. Então, a gente está vendo aqui que metade é tributo. 15% é o etanol e 11% é a distribuidora e a revenda, os postos revendedores que ganham. Então, por que o preço é tão alto? Porque no passado, o que acontecia? Quando os preços foram liberados, lá em 2002,
O mercado foi aberto em 97, levou 5 anos para ver um descruzamento de preços, de subsídios cruzados. A partir de 2002, a Petrobras passou a fazer um mecanismo em que, ora, o preço estava mais alto no exterior, ela tinha um preço mais baixo, ora, ela tinha um preço mais alto aqui do que o exterior. Então, ela fazia um arrefecimento por esse mecanismo. A gente vai ver em seguida, aí vai aparecer. Então, o que acontece? Hoje não há mais espaço para fazer essa acomodação. Então, é por isso que a gente está com o preço totalmente alinhado ao mercado internacional. O diesel é a mesma coisa, né? O diesel, de cada litro de diesel, 46% da Petrobras, né? Aí alguns vão dizer, mas, meu Deus, a Petrobras, então, fica com metade do preço do diesel. Sim, fica com metade, por quê? Porque ela tem um custo enorme para poder fazer o diesel S10 de altíssima especificação, S10, S500, cada vez mais especificado no nível da Europa, né, da União Europeia. Então, é por isso que é muito caro. Então, ela precisa ficar com uma parte maior, no caso do diesel, para as especificações estão ficando cada vez mais restritas, né, na questão do diesel, por causa dos particulados, né, materiais particulados. 9% são os impostos federais, 15% estadual, então dá 24%. O diesel é menor o tributo, por quê? Porque, devido ao nosso modal rodoviário, a gente tem, obviamente, né, que o transporte de carga, de passageiro, todo depende de óleo diesel. Então, se a gente tiver uma tributação elevada, você vai ter uma inflação enorme, né, sobre os produtos da nossa, principalmente da cesta básica. Então, por isso é que a tributação é menor. Custo do biodiesel 14 e da distribuição e revenda 16. Então, da mesma forma que eu falei, preço do diesel totalmente alinhado ao mercado internacional, não há espaço para você fazer a suavização do preço, então a gente toma, né, toda a volatilidade, né, do preço do petróleo no mercado externo. Esse aqui é o exemplo, né, para a gente terminar. E isso era o que acontecia. Quando os preços foram liberados lá em 2002, a gente tem aqui o vermelhinho é os Estados Unidos, a referência nos Estados Unidos, e o verdinho é o preço doméstico. Então, ora o preço dos Estados Unidos estava maior, o preço interno estava mais baixo. Então a Petrobras estava perdendo dinheiro. Aí, ora, ao contrário, né? O preço doméstico é maior do que o preço do exterior, então a Petrobras está fazendo um caixa para poder amortecer esse preço. Aí o preço do exterior aumenta, o preço da Petrobras continuava mais baixo. Então ela está, né, perdendo dinheiro. E assim sucessivamente. Isso aconteceu, né, mais aqui também. Esse aqui é um momento um pouquinho maior, que a Petrobras estava com preço mais alto. Depois, em 2011 e 2014, que muita gente fala, houve o controle de preço. O único momento em que houve o controle de preço e que poderia ter desestimulado uma entrada das empresas foi entre 2011 e 2014, mas você passou aí com 8 anos o preço, né, sendo tranquilamente aí regulado pela Petrobras, né? Depois, o que vai acontecer? A Petrobras tenta retomar o caixa, né? Isso aí, o preço mais alto do que o mercado exterior aqui, né? O verde e o vermelho, então a Petrobras refazendo o caixa, e em 2018, efetivamente, há um fechamento aí, né, do preço doméstico internacional, sem nenhum espaço para a acomodação do preço, então a gente sofre toda a volatilidade do preço do mercado internacional. Pessoal, espero ter sido aí, né, foi um pouquinho rápido, né, mas eu queria passar um pouco dessa visão aí para vocês. Estão aberto aí a dúvidas, a questões, a questionamentos, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Marcelo, a gente que agradece. Foi uma aula, Marcelo, uma aula. A gente aprendeu muito. A gente poderia ficar aqui mais umas horas contigo, só aprendendo sobre a geopolítica do petróleo. Muito obrigada. Foi uma verdadeira aula. Muito bom mesmo. Eu mesma tenho várias perguntas, mas eu vou me conter. Vou perguntar se os alunos querem fazer alguma pergunta, ou os professores que estão aí convidados. Se os participantes querem fazer alguma pergunta, podem colocar no chat, que a gente encaminha rapidamente a pergunta aí para o Marcelo. Vou esperar um segundo, senão eu vou fazer as minhas. É rápido no gatilho. O Gustavo pergunta... Ele gostaria de saber qual o ganho para o Brasil com a diminuição do protagonismo da Petrobras na exploração do petróleo e privatização. Ele agradece pela apresentação.
Obrigado aí pela pergunta, Gustavo. Eu também me pergunto até hoje, né, qual será o ganho para o Brasil, né, disso aí, né, porque, infelizmente, o Brasil abriu mão. Nenhum país que pretenda ser grande, nenhuma potência hegemônica, como os Estados Unidos, a China, que é a grande candidata, né, a tomar o seu lugar, a Alemanha, o Reino Unido, a França, né, nenhum país que queira ser grande, que queira, né, abrir mão da sua segurança energética, tal como nós estamos fazendo, né? Nós estamos entregando a nossa segurança energética, tudo que a gente conquistou lá da década de 30, que era e que foi, né, foi conquistado com os militares à frente, né, que eles foram os grandes fiadores dessa questão. O CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, o primeiro presidente foi um militar, general Horta Barbosa, dado a importância do tema desse assunto. Abastecimento nacional era uma questão de segurança nacional. Isso foi desligado em 1997, com a mudança lá na Constituição, né, o artigo, a emenda 9 de 95, que criou a nova lei do petróleo, e aí isso abriu mão, né, abriu exatamente aí, espaço, né, para que a Petrobras viesse perdendo seu protagonismo. Não sou contra a abertura do mercado. Acho que, né, na época houve eu participei disso, né, porque eu entrei na Petrobras em 98, então eu vi exatamente todos esses acontecimentos. Havia um temor de que a Petrobras, sendo exposta à concorrência, né, fosse perder esse mercado e tudo, mas exatamente isso não aconteceu. A Petrobras foi exposta à concorrência e foi exatamente depois disso, logo no início desse milênio, que ela teve as maiores margens de lucro, né, porque todas as empresas quiseram beber da experiência da Petrobras e quiseram tê-la como seu parceiro, né, nas concessões. Então, isso não aconteceu. Mesmo, na minha visão, isso aconteceria lá na partilha, quando mudou o regime de partilha. Então, hoje, a visão que se tem é uma visão liberal, né, uma visão que vai na contramão, né, dos demais países. Eu não conheço nenhum país, eu fico, né, procurando, diuturnamente eu procuro na literatura, fico procurando, não, alguma empresa de petróleo deve estar fazendo o que a Petrobras está fazendo, se desverticalizando assim tão facilmente, né? Infelizmente, não há nenhuma empresa de petróleo do seu porte, porque a Petrobras só pode se comparar às majors, a Petrobras só se compara a Exxon, a BP, a Chevron, a Total e a Shell, né? Não tem como comparar a Petrobras e a Petrochina também, né? Porque a Petrobras é uma empresa integrada ainda, né? Então não tem como comparar a Petrobras com empresa de segunda, terceira, quarta categoria, não tem. Então ela só pode se comparar com as majors. Então nenhuma delas, está fazendo isso. Todas elas estão fazendo o quê? Todas, não digo, mas a maioria, pelo menos as europeias, né, estão se transformando em International Energy Companies. E essas empresas são companhias globais de petróleo. É a categoria delas. Elas estão se transformando em empresas globais de energia. Por quê? Estão incorporando no seu portfólio outras fontes, que é o biocombustível, eólica, solar, eletrificação. Estão incorporando. Por quê? Porque mesmo para uma companhia de petróleo transitar energeticamente, a gente está vivendo a transição energética, não dá nem para a gente explicar isso aqui, mesmo transitando energeticamente, ela precisa se manter verticalizada para financiar ativos que ainda não são tão rentáveis, que é o caso da eólica, da solar e dos biocombustíveis e a eletrificação, ainda não são tão rentáveis. Vão ser, mas não são. Então, ela precisa manter a sua verticalização do poço ao posto, ou do poço ao poste, né? Só precisa estar tudo dentro dela, exploração, produção, logística, refino, logística de saída, distribuição, até chegar ao posto a vendedor, para se manter exatamente a sua rentabilidade. Então, eu não conheço nenhuma grande companhia de petróleo no mundo que esteja fazendo algo nem parecido, nem sonho com o que a Petrobras está fazendo. Se desverticalizar e perder totalmente o seu poder de mercado. A Petrobras está abrindo mão do seu poder de mercado. Ninguém faz isso. A gente está vendo agora o Facebook o Google sendo processados nos Estados Unidos. Por quê? Porque saíram comprando uma porção de empresas, né? Mais especificamente, aí o Facebook comprou esse que a gente usa, como é o Zap, né? O WhatsApp e o Instagram, num processo de quê? De verticalização, porque o próprio presidente falou,
o Mark Zuckerberg, não queremos concorrência. Ninguém quer concorrência. Isso é mentira. Ninguém quer concorrência. Todo mundo quer ser grande. A verdade é essa, tá? Então você não pode, uma grande empresa, sair abrindo mão dos seus pedaços, das suas fatias. Desculpa aqui, pessoal, desculpa a minha colocação, mas é a minha, né? A minha indignação com o que está acontecendo. A minha indignação total com o que está acontecendo. Respeito a opinião de que pode muita gente não concordar comigo, mas esta é a minha opinião de quem viveu 22 anos dentro da Petrobras. Então, nós estamos abrindo mão do nosso poder de mercado a troco de nada, né? Entregando a nossa segurança energética na mão de estrangeiros, né? Então, essa é a minha visão. Desculpa aí, ó, a Jussara, da minha, Não, que isso, a minha sinceridade, tá? Minha sinceridade, mas é que... É muito rica, porque é uma análise de um profissional experiente que trabalha na área, então é muito bom para a gente. Você acabou respondendo a pergunta da Nayana, que ela faz uma observação em relação à agenda de 2030 e a questão da inserção dos biocombustíveis e das energias renováveis. E você acabou respondendo na sua fala que é a transição de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia, e que o ativo e o lucro, justamente que seria capitalizado a partir dos combustíveis fósseis, iriam fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a produção e logística nas renováveis. Muito obrigada, Marcelo. Marcelo, a Ágata disse que quer fazer uma pergunta, mas ela não colocou no chat. Ágata, você está com áudio aí para a gente agilizar, por favor? Oi, professora, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, sim. Que Pode bom. fazer pergunta. Oi, professor, parabéns pela apresentação, muito interessante. No Obrigado. finalzinho aqui, o senhor comentou que a produção de petróleo deve ficar estagnada nos próximos 5 anos. Eu queria saber como é que a gente faz uma relação com a recuperação avançada de petróleo e os investimentos nessa área que busca justamente aumentar esse fator de recuperação. O que a Petrobras está pensando em relação a essa questão, entendeu? Obrigada. Infelizmente não está pensando, né? A Petrobras sempre se caracterizou, nos seus planos de negócio e gestão, a mostrar um aumento da sua produção. Toda companhia de petróleo que se preza, ela vai sempre procurar o quê? Aumentar a sua produção. Óbvio que nós estamos num momento aí na pandemia, nós estamos passando por um momento muito diferente, né? Um momento que jamais ocorreu, né, no mundo do petróleo, que é uma conjunção, digamos assim, uma tempestade perfeita. Um excesso de oferta com uma redução da demanda, né? Então, exatamente isso que a gente viu, que levou à queda do preço do petróleo lá em março, a $20 o barril, e vocês devem ter visto, né? O maior absurdo, né? O preço do petróleo ficou negativo, quer dizer, você pagava para o sujeito levar o petróleo, né? Leva embora o petróleo, porque eu não tenho nem onde botar o petróleo. Então, chegamos a esses absurdos. Mas, claro, isso é uma tempestade perfeita. Aí, né? Muito bem. Então, toda companhia de petróleo ela tem como objetivo aumentar a sua produção. Se você pegar o PNG, né, se eu posso mandar aí para vocês darem uma olhada. O PNG, o Plano de Negócio e Gestão da Petrobras 2001-25, saiu semana passada. É exatamente, né, o presidente ele está valorizando, o objetivo dele é valor, e não a produção, né, a quantidade. Né? Então, ele diz que o negócio é trabalhar mais com valor, né, com valor agregado. Então, a produção de petróleo hoje da Petrobras, que levou anos para chegar, a gente viu lá no início, não sei se vocês lembram, né? Petrobras, o CNP, nem a Petrobras ainda, produzia 2.700 barris. Então, em 60 e quantos anos? 67 anos, nós multiplicamos a nossa produção por 1 milhão, né? 1 milhão não, desculpa, 1.000 vezes, né? 1.000 vezes. De 2.700 para 2.700.000. 1.000 vezes, né? A nossa produção foi ampliada. E agora nós queremos manter a nossa produção flat aí por volta de 2.700.000. É muito estranho, realmente muito estranho. É muito esquisito. Então, o que a Petrobras está fazendo? Além de vender todos esses ativos que qualquer tem, que são a distribuição, a malha de gasodutos, a refinaria, os dutos e terminais das refinarias no seu entorno, que tem um valor enorme, também está vendendo esses campos maduros que poderiam ser recuperados. Esses campos maduros poderiam ser recuperados. Muitos campos, né? Por exemplo, eu não sou né,
não sou, eu procuro ser o mais isento, né, possível, né, usar a ciência, né, obviamente, para a gente analisar isso aqui. Campos, por exemplo, que a gente viu lá, no campos de onshore, campos em terra, não tem sentido a Petrobras manter esses campos, obviamente, porque eles produzem muito pouco, custo de produção é elevado, são longe dos centros produtores, longe das refinarias, então não tem sentido, a Petrobras pode se desfazer deles, é óbvio, não tem ideologia nenhuma nisso, pode se desfazer. Outros campos, né, maduros, bem maduros, né, campos que já tem 40, 50 anos, ela pode se desfazer. Mas existem campos que podem ser recuperados, que é exatamente isso aí que você está falando, Agatha, que podem ser recuperados. E a ANP, em várias oportunidades, nas suas apresentações, colocou isso aí, recuperação avançada de campos, né? Então, Petrobras poderia se... chegou até a fazer, né? Nem sei há quantas anda isso, parceria com quem é que tem essa tecnologia? É a Equinor, antiga estatória, né? Fazer parceria para recuperar isso, né? Eu nem sei há quantas anda isso, acho que foi esquecido. Então, a Petrobras hoje, ela está simplesmente se desfazendo de tudo, está se desfazendo, se concentrando nos campos do pré-sal, que é legal, bacana, sim, produz 50, 60 mil barris, tudo bem, mas não pode ser só isso. Você não pode ficar só com isso, você não pode ter só isso, porque uma companhia de petróleo, ela tem o head natural dela, é justamente ela ser integrada, ela ser verticalizada. Então, a Petrobras, daqui por diante, ela vai ficar cada vez mais com risco de preço baixo. Ela vai ficar exposta a risco de preço baixo, porque o preço do petróleo é muito volátil. A gente não mostrou aqui o preço do petróleo, a sua volatilidade, né? Mas se você pegar um gráfico do preço do petróleo, vocês vão ver a volatilidade dele, é claro. Então, o que acontece? Quando o preço do petróleo está alto, quem ganha é o EIP, e financia a cadeia toda, segura a cadeia toda. Quando o preço do petróleo está baixo, quem ganha é o downstream, o refino, e ele segura a cadeia toda, enquanto ele está baixo. Ora, se você se desfaz da sua logística, né, para frente da cadeia, só vai restar o quê? O upstream, a parte de cima da cadeia, o EIP. Logo, você vai estar totalmente exposto ao risco de quê? Ao risco de preço baixo. Né? Ele, né, a diretoria da Petrobras, né, fala em ficar resiliente a preços a torno de $35. Legal, bacana, $35. A gente é resiliente a $35. Resiliente no sentido de que o break-even, né, de muitos projetos até do pré-sal estão aí ou até abaixo de $35. A gente consegue pagar. Mas isso não conseguir? E se o preço do petróleo cair mais, for a $20, como é que fica? Acabou a Petrobras. Acabou a Petrobras, porque é inviável economicamente. Os poços ficam inviáveis economicamente, que é o que está acontecendo com a Venezuela. Preço a $40, $45, $50 são inviáveis para a Venezuela. Por quê? Porque ela produz um óleo, é diferente o caso da Venezuela, mas estou dando um exemplo, né, de como você tem um risco de preço baixo. Venezuela está inviável por quê? Porque o petróleo dela, a grande maioria, é petróleo pesado, um custo altíssimo. Então, tudo bem, hoje a gente está conseguindo ser resiliente a $35 o barril, beleza, maravilha. Mas, e se o preço do petróleo cair a 20? Se ele for a 20? Acabou a Petrobras. E ela não tem plano B, ela não diversificou a sua cadeia, diferentemente da BP, da Shell, da Equinor, né, da Total, que elas estão fazendo o quê? Diversificando a sua cadeia, porque quando o petróleo perdeu o seu protagonismo, e ele vai perder pelos próximos 20, 30 anos, a gente não sabe quanto, né? Óbvio, é exercício de futurologia, mas ele vai perder, isso ninguém tem dúvida, ele vai perder, o petróleo já perdeu, né? Então, o que vai acontecer? Você tem que ter outras alternativas, as alternativas são as outras fontes. Se você não tem outra fonte, o que vai acontecer? Você vai fechar a empresa, acabou a empresa. Entendeu? Então, é uma estratégia que eu não consigo compreender. Realmente, eu não consigo compreender uma estratégia dessa. Entendeu? Né, com meus 22 anos de empresa, na verdade, 56, né, porque, na verdade, meu pai fundou a Petrobras, minha mãe trabalhou na Petrobras, então costumo dizer que eu tenho sangue, né, que tenho o petróleo, né, correndo nas veias, né? Então, eu conheço a Petrobras desde da barriga da minha mãe. Então, né, ou então eu não entendo nada, né? Não devo entender nada de petróleo, né? Porque eu procuro todo dia encontrar uma empresa que esteja fazendo isso. Eu torço para ter, não deve ter uma empresa que sabe alguma coisa que a Petrobras
tá sabendo, né? Mas infelizmente eu não encontro. Se vocês encontrarem, pelo amor de Deus, me manda para mim. Vou deixar meus contatos, manda para mim, me avisa, ó, tem uma empresa se desverticalizando, vendendo seus ativos, perdendo poder de mercado, então me mostra, porque eu quero ter esse exemplo, entendeu? Eu quero ter esse exemplo aí. No Facebook aí da vida, né? Me mostra, tá vendendo ativo. Tudo bem. Ok, Agatha? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Sim, respondeu, Marcelo. Tem uma pergunta do João. Respondeu, Agatha? Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Ok. Obrigada, Agatha. Tem uma pergunta do João. Eu vou fazer uma pergunta que eu não resisto e depois vou colocar a pergunta do João para a gente encerrar, né? Porque os alunos também têm outras atividades online, né? A pergunta que eu vou fazer, Marcelo, é em relação à sua análise relativa à venda da maior parte das refinarias da Petrobras. Como é que você analisa a relação dessa venda das refinarias com os impactos futuros nos preços dos derivados de petróleo? Essa é uma pergunta complexa, né? É interessante isso. Aí eu sempre me perguntam, né, sobre isso, né? O que está acontecendo, né? A gente está colocando, né? A Petrobras colocou metade do seu parque de refino à venda, né? Que é 1 milhão e 100 aproximadamente, aquelas que a gente mostrou ali, né? Vocês vão poder ver depois, eu vou mandar esse material para vocês. Isso está lá no plano de desinvestimento da Petrobras. Muito bem. O que vai acontecer? Muitas das concorrentes, né, das majors que estão aqui, elas já têm a distribuição, por exemplo, a Total, né, tem distribuição, tem a IP, e fica faltando só a parte do meio da cadeia. Então, o que vai acontecer? A Petrobras, no afã de tornar o mercado competitivo, que, na verdade, isto é uma atribuição da ANP e não da Petrobras, né? Segundo o meu entendimento, a Petrobras é uma empresa de petróleo. Né? Não deveria ser uma atribuição dela, uma atribuição da ANP, zelando pela competitividade no mercado. Mas o mercado de petróleo é um mercado concentrado no mundo inteiro. No mundo inteiro ele é um mercado concentrado. Não é só no Brasil. O Brasil, a Petrobras, malvada, tem 98% do refino. Não é assim. Isso é no mundo inteiro. Né? Então, o que eu vejo aí, né? Eu vejo que, na verdade, o que vai acontecer? A Petrobras vai se desverticalizar e ela vai criar concorrentes verticalizados aqui no Brasil, como, por exemplo, a Total, que é uma que pode se verticalizar rapidamente. A chinesa também, né, que está aí também, que está no Libra, né, a chinesa, CNPC, elas vão se verticalizar. Então, a Petrobras vai arrumar empresas que vão se verticalizar, já que ela vai trabalhar só ali na região sudeste, né, basicamente, como a gente viu, ela vai arrumar concorrentes que vão se verticalizar e ela está se desverticalizando. Uma análise muito tosca, né, para você ter uma ideia, né, há uns 2 anos atrás, eu sei porque eu passei pelo processo, né, na BR Distribuidora. Então, a receita da Petrobras é mais assim, muito toscamente, tá, pessoal? Um valor assim, bem, para vocês poderem entender o que eu estou falando. A Petrobras é cerca de 400 bilhões de reais, aproximadamente. A receita da BR Distribuidora, que ela tinha todo o capital da BR há 2 anos atrás, abriu o capital, é de 100 bilhões de reais. Né? Então, o sistema Petrobras, a receita tem 38%, mas ela vai embora, né? Segundo já está dito aí. Então, já são 300 bilhões. Né? Esses 300 bilhões da receita da Petrobras é de quê? Dos 98% do mercado, que é tão criticado, do mercado de derivados que nós dominamos, que é o mercado doméstico de derivados. Muito bem, se a gente entregar metade, né, da nossa refinaria, nós estaremos entregando à Petrobras, né, que eu não sou mais dela, né, mas é o costume, né, nós estaremos entregando metade do mercado doméstico de derivados na mão de terceiros. Então, isso significa que a receita da Petrobras vai cair para grosso modo, tá, pessoal? Porque não é só isso, tem alguma outra coisa, mas, grosso modo, a receita da Petrobras vai cair para 150 bilhões de reais. De 400 vai passar para 150 bilhões ao longo aí do próximo ano, do máximo daqui a 2 anos. Então, a Petrobras vai cada vez mais no ranking, existe um ranking da Petroleum Intelligence Weekly, a Petrobras vai só dando marcha ré, ela vai caindo para aquele que eu mostrei do ranking de refino, de 8º ela vai para a 40ª, né, 40º lugar. Só uma refinaria na Índia, a refinaria de Jagannath,
tem 1.200.000 barris, que é exatamente todo esse parque que está sendo vendido aqui, só para você ter uma ideia. Então, a Petrobras, na verdade, ela está dando marcha ré. De uma grande empresa verticalizada, ela vai se tornar vai ser uma empresa, Então é isso que a gente está, é aí que a gente está chegando. E o preço dos derivados, na verdade, nós temos um monopólio nacional, né, que é a Petrobras. Tá, agora nós vamos ter monopólios regionais. Cada um que comprar aquelas refinarias ali vai fazer o seu monopólio regional. E aí, cadê o competidor? Cadê o competidor local para competir com ele? No Rio Grande do Sul, no Paraná, né, que é onde as refinarias estão sendo vendidas, na Minas Gerais, em Salvador, no Nordeste, em Manaus. Cadê o competidor? Não tem. Então, se alguém acha, né, que o preço do derivado vai baixar porque você vai, né, explodir, vai vender as refinarias para terceiros, né, tomara que eu esteja errado, né, mas a nossa experiência diz que não é isso que vai acontecer. O preço dos derivados certamente vai aumentar, né, como a gente viu ali. Então, a Petrobras não terá mais esse poder que ela tinha no passado, que eu falei, de fazer a suavização do preço dos derivados para os consumidores, que era um papel que ela fez muito bem de 2002 a 2010. Né? Tudo bem? Obrigada, Marcelo. Tem mais uma, né? Perguntas rapidinhas. O João pergunta para você se existe alguma probabilidade de modificação de pensamento sobre esses leilões e concessões a fim de retomar os investimentos para energias renováveis. Ou precisa modificar a política governamental brasileira para mobilizar isso? E a pergunta da Cristiane, que eu já aproveito para fechar o ciclo de perguntas, né, para não te explorar muito, né? Ela pergunta se esse cenário vem em função de forçar uma privatização no setor. Bom, pelo que eu estou entendendo, você está falando de investimento em renováveis, eu não sei se é na Petrobras ou no Brasil, não sei. Né? Ele falou no Brasil, no Brasil. No Brasil. Não, no Brasil continua sendo. O Brasil é um país curioso, né? O Brasil ele tem um problema sério, né? Que, na verdade, nós somos uma potência energética, ambiental e agrícola, né? Nós temos, no campo energético, nós temos um problema sério, que é o excesso de energia. O Brasil hoje, a nossa matriz energética, né? O Brasil tem, assim, grosso modo, 54% de energias fósseis e 46% são energias renováveis. O Brasil é hoje o que todos os países querem ser daqui a 20, 30 anos. Nós somos privilegiados em termos de matriz energética. Nós temos lá eólica, solar, ainda pequena solar, eólica, temos os biocombustíveis, né, na nossa matriz, a geração por meio de cana-de-açúcar e várias outras. Né? Temos a hidráulica, né, que é importantíssima. Né? Então, o Brasil é hoje o que todos os países querem ser daqui a 20, 30 anos. Então, em termos de incentivo governamental, o Ministério de Minas e Energia, nesse aspecto, não tem problema. A minha crítica, né, no caso, é a Petrobras não enveredar por esse caminho das renováveis, porque é um caminho sem volta, é um caminho que ela não vai ter opção. Como ela está apostando todas as fichas no petróleo e gás, e a gente está vendo que o petróleo vai perder o seu protagonismo, ela não vai ter opção. Ela simplesmente não terá opção para preço baixo. Né? Essa é a minha crítica. Mas o país continua investindo nas renováveis, né? Isso aí está sendo feito, né? Concessões, isso aí, desse aspecto, não. Ainda continua sendo feito. O outro que a Cristiane perguntou é com relação à privatização. Você acha que esse cenário vem em função de forçar uma privatização no setor? Sim. Bom, eu costumo dizer, né, as pessoas acharam, né, que eu não sou ideológico, né, mas quando esse atual presidente tomou posse, em janeiro de 2019, não sei se alguém lembra, o que o presidente falou? O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, alguém lembra o que ele falou? Quando ele tomou posse? Alguém consegue lembrar o que ele falou? Que o sonho dele era privatizar a Petrobras, que é a empresa que ele estava tomando posse naquele momento. Sem comentários, né? Não preciso nem comentar mais nada, né?
Não preciso nem comentar mais nada, né? O presidente que assume a maior empresa de petróleo do país, não só a maior empresa de petróleo, a maior empresa do país, que fatura 400 bilhões de reais, diz uma coisa dessa, o que você pode esperar? Absolutamente nada, né? Então está respondida a pergunta dela pelo próprio Roberto Castelo Branco, né? Tá bom, querido Marcelo, muito obrigada. Foi uma aula, o chat todo parabenizando a sua apresentação, a sua explanação, a sua análise crítica, excelente, Marcelo. A gente só tem a agradecê-lo, porque você colocou uma visão de uma pessoa experiente, de uma pessoa que trilhou o caminho na Petrobras, que tem uma análise crítica mundial, né? Isso é importante, a gente não olhar só o nosso umbigo, a gente ter uma visão mundial, colocar o país em perspectiva. Então, foi excelente, excelente. O pessoal está aqui adorando, amei esse debate. Essa é uma visão que a gente tem poucas oportunidades de abrir espaço no debate no curso de Química, e por isso que a gente te agradece imensamente aí a tua participação e a sua explanação, querido. Muito obrigada. E a gente vai colocar aí o seu vídeo no canal do YouTube, e a Cristiane depois passa o canal, né? Você ficou muito bem no vídeo também, então obrigado. a gente só tem a agradecer o enriquecimento que você deu para a gente aí, tá bom? Tá certo, Sara. Eu que agradeço a oportunidade, né, poder ter sido útil aí, transmitir um pouco aí desses conhecimentos, né, coisas que a gente só fazia lá na Petrobras, né, que esses cursos, né, que a gente coordenava, 15 cursos de geopolítica, a gente procurava transmitir essas visões para o empregado da Petrobras, para que ele tivesse essa oportunidade. E hoje a gente está podendo trazer ao mercado, né, e eu fico muito feliz que cada vez mais as pessoas estão interessadas, né, nesse tema, nesse assunto, e realmente já vimos que em 2021 esse tema vai realmente estar na pauta, está na agenda, né, das pessoas pensarem, né, criticamente sobre isso, sem uma questão ideológica, mas uma análise crítica, né, como eu falei aqui, embora tenha, obviamente, né, não estou negando um apreço muito grande pela Petrobras, mas tirando o apreço, né, que você possa ter, você tem que analisar criticamente para as questões energéticas do país, né, que eu acho que não estão sendo observadas.